Capítulo 3º. Dos orçamentos. Artigo 174. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, com observância dos preceitos correspondentes da Constituição Federal. Inciso 1º. O Plano Plurianual. Inciso 2º. As diretrizes orçamentárias. Inciso 3º. Os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estadual para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública estadual, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Parágrafo 3º. Os planos e programas estaduais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual. Parágrafo 4º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: 1. O orçamento fiscal referente aos poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. 2. O orçamento de investimentos das empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. 3. O orçamento de Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. 4. O orçamento da verba necessária ao pagamento de débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes dos precatórios judiciais apresentados até 1º de julho, a serem consignados diretamente ao Poder Judiciário, ressalvados os créditos de natureza alimentícia e as obrigações definidas em lei como de pequeno valor. Parágrafo 5º. A matéria do projeto das leis a que se refere o caput deste artigo será organizada e compatibilizada em todos os seus aspectos setoriais e regionais pelo órgão central de planejamento do Estado. Parágrafo 6º. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo dos efeitos decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 7º. Os orçamentos previstos no parágrafo 4º, itens 1 e 2, deste artigo, compatibilizados com o Plano Plurianual, terão, entre suas funções, a de reduzir desigualdades interregionais. Parágrafo 8º. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição ou autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Parágrafo 9º. O governador enviará à Assembleia Legislativa: 1. Até 15 de agosto do primeiro ano do mandato do governador eleito, o projeto de lei dispondo sobre o Plano Plurianual. 2. Até 30 de abril, anualmente, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, 3. Até 30 de setembro, de cada ano, o projeto de lei da proposta orçamentária para o exercício subsequente. Artigo 175. Os projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, bem como suas emendas, serão apreciados pela Assembleia Legislativa. Parágrafo 1º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem serão admitidas desde que
1. Sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre. Alínea A. Dotações para pessoal e seus encargos. Alínea B. Serviço da dívida. Alínea C. Transferências tributárias constitucionais para municípios. 3. Sejam relacionadas. Alínea A. Com correção de erros ou omissões. Alínea B. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 2º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Parágrafo 3º. O governador poderá enviar mensagem ao legislativo para propor modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada, na comissão competente, a votação da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 4º. Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. Parágrafo 5º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Parágrafo 6º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão de 0,3% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade do percentual a ser estabelecido será destinada a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 7º. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no parágrafo 6º deste artigo, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do item 1 do parágrafo único do artigo 222, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 8º. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 6º deste artigo, em montante de 0,3% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 9º. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento de execução financeira prevista no parágrafo 8º deste artigo, em montante estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 10. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no parágrafo 8º deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Artigo 176. São vedados. Inciso 1º. O início de programas, projetos e atividades não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2º. A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que cedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3º. A realização de operações de crédito que cedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com fim preciso, aprovados pelo Poder Legislativo, por maioria absoluta. Inciso 4º. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas as permissões previstas no artigo 167, inciso 4º, da Constituição Federal e a destinação de recursos para pesquisa científica e tecnológica, conforme dispõe o artigo 218, parágrafo 5º, da Constituição Federal. Inciso 5º.
A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7º. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8º. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 165, parágrafo 5º, da Constituição Federal. Inciso 9º. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente.